Está começando o Clube Empreenda, um programa dedicado às novas ideias, novos conceitos e autonomia para criar valor, assumindo riscos e aceitando desafios. Empreender é a melhor forma de ter seu esforço reconhecido. Clube Empreenda, sempre com excelentes dicas e informações para o empreendedor. Olá, bom dia, uma excelente manhã de segunda-feira para você que está nos acompanhando, você que está em casa, no seu trabalho, você que está no seu automóvel. Eu tenho um convite mega especial porque o mais novo queridinho, o programa da Rádio Clube, Clube Empreenda, um programa que será semanalmente, todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, está no ar. Vai ter aqui experiências, resultados sobre empreendedorismo. E para dividir a bancada comigo, a minha colega de trabalho, ela que é jornalista, Silvana Canal, é assessora de imprensa com especialização também na área de turismo e assessora de empresas de Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai. Ela tem um currículo grande, mas vamos deixar para ir falando aos poucos no decorrer da programação aqui dentro do Clube Empreenda. Bom dia, Silvana, que bom dividir a bancada com você. Seja bem-vinda também, colega. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moacir. É um prazer enorme começar esse novo desafio na nossa vida, né? Eu comentava anteriormente que rádio é o único dos meios de imprensa que eu até hoje não experimentei, nunca trabalhei. Então, eu realmente não sei como eu vou me sair hoje aqui na rádio. Maravilhosamente bem, tenho certeza. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por dividir essa bancada comigo e vamos que vamos. E responsabilidade. Silvana, no início aqui, nós estávamos backstages, né? É assim que se fala? Backstage da programação, e ela estava nervosa, porque a nossa convidada de hoje, ela estava até falando para ela, é unanimidade aqui entre não só mulheres, mas também no meio dos jornalistas, as pessoas com quem a gente conversa. Ela é contadora, é advogada, empresária contábil, especialista em recursos humanos, direito de processo de trabalho, em dinâmicas de grupo, Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo foi a sua formação, e também em Programa Internacional de Capacitação de Liderança América University, em Washington, nos Estados Unidos. Celda de Paula Contadores e a Elisângela de Paula, que está junto conosco aqui na Rádio Clube, se tornou uma líder e exemplo para muitas mulheres e homens aqui em Foz do Iguaçu e, por que não, no Brasil. Querida, seja bem-vinda, que prazer, que honra a nossa conversar com você. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Eu tô muito orgulhosa de estar aqui na abertura desse novo programa, né? Com essas duas mulheres que eu também admiro muito, a Cláudia e a Silvana, que eu conheço há muito tempo, né, Silvana? E assim, começo desejando assim que esse programa tenha muito êxito, que sirva de inspiração para todo mundo que pensa e que está empreendendo. Eu desejo muito sucesso mesmo. Muito obrigada pelo convite de abrir isso com vocês. Uma honra. A Elisângela, que não estava em Foz, nós transferimos o programa porque a gente queria que a nossa primeira convidada fosse você, que você estivesse junto com a gente, porque você vem de uma grande premiação, você ocupou cargos importantes dentro da nossa cidade e agora em termos de Brasil. E para começar esse programa, para falar de empreendedorismo, eu vou ler um texto bem curtinho e logo em seguida a Silvana vai fazer a primeira pergunta para você, Elisângela. Olha só, Roberto Rio X, ele é o empreendedorismo, é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais, correspondente e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Agora é contigo, Silvana. Então, Elis, olha, já criamos intimidade. Elis está ótimo. Você concorda com essa definição desse economista? E como foi a entrada do empreendedorismo na sua vida, na sua carreira e na empresa também, que você é CEO?
Eu acho que empreender, hoje, no mundo de hoje, muitos começam a empreender por necessidade, mas mesmo esses que começam por necessidade, eu acho que empreender, a gente precisa ter muito claro o propósito daquilo que eu estou fazendo. Para resumir o que eu quero falar, assim, ter recursos, ganhar dinheiro em cima de empreendedorismo é consequência, não pode ser o principal objetivo. Então, eu tenho que ter muita clareza do que eu quero fazer, para que eu quero fazer, quem que é o público que eu quero fazer, qual que é o resultado disso que eu empreendo na vida dos outros. E se eu faço isso certo, com metodologia, com processo, com planejamento, me assessorando das pessoas que podem me assessorar, ganhar dinheiro com aquilo é consequência. Eu acho que sempre quando você vai empreender, você precisa saber assim, qual que é o propósito disso, né? Então, traduzindo o que o economista falou, né, esse resultado que se tem de empreendedorismo, ele não pode ser um resultado só olhando para o umbigo, ele precisa ser um resultado de o que isso traz do ponto de vista de sucesso. É onda, sabe, Clau? Então, assim, é impossível ter sucesso sozinho. E se eu consigo definir aquilo aquele serviço, aquele comércio, aquela atividade, a que propósito eu tenho isso? Qual que é o benefício que eu quero levar para as pessoas, seja qual for a atividade? Isso tem muito mais resultado. A gente vai buscar com muito mais firmeza se aperfeiçoar, aprender, para poder fazer aquilo efetivamente. Quer dizer, precisa pôr uma razão no levantar todo dia de manhã para executar aquela atividade. Se a gente coloca isso, fica tudo mais fácil de executar. Não que empreender seja fácil, é muito difícil. Mas se a gente não tiver uma razão para isso, se for só ganhar dinheiro, fica muito mais pesado e muito menos eficiente. Olha, que coisa linda, né? Eu acho que quando a gente vê empreendedorismo dentro da nossa cidade, que a gente vê quando tem amor, a gente vê que isso não significa, Elisângela, que não vai ter tropeções. Muitos. Eu acho que assim, empreender, seja na área privada, na área social, etc., demanda planejamento, demanda conhecimento, né? Mesmo quando a gente vai fazer isso, como eu disse, por necessidade, né? Pós-pandemia, aí muita gente foi empreender por necessidade, né? Quer dizer, precisava botar comida dentro de casa. O que não impede da gente se aperfeiçoar, se aprimorar, né? Então, hoje, a internet, o mundo dá muita informação para a gente. O grande segredo hoje é a gente saber filtrar, né, o que importa, o que é relevante, né? Eu sempre digo assim, olha com quem tu está andando, olha os exemplos que você está tendo, porque para saber onde é que você quer chegar, né? Então, e não é diferente no empreendedorismo, né? Isso me leva a fazer uma pergunta para você, um comentário, inclusive, que a palavra empreender é uma coisa que começou a ser usada mais recentemente, virou a palavra da moda, ou a definição da moda. E aí, pessoas ou empresários, comerciantes que, de repente, não têm todo esse esclarecimento ou estão num patamar economicamente mais elevado, ele se assusta quando ele vê essa palavra e ele diz, nossa, como eu vou fazer isso para empreender? E, no fim, ele é um enorme empreendedor do dia a dia, como você falou. Toda manhã ele levanta com o objetivo de ganhar dinheiro, de empreender, de fazer a empresa dele evoluir. Eu acho que assim, essa palavra saiu até porque em determinado momento, Silvana, nem sei bem porquê, a palavra empresário parece que ficou pejorativa, né? Em alguns momentos parece que ser empresário era uma coisa assim de tirar do outro para mim ter resultado, né? E aí essa palavra empreender veio. O que absolutamente eu não concordo, né? Assim, empreender demanda muito sacrifício, né? Existem muitos memes hoje na internet, né? Que a pessoa brinca assim, eu vou deixar de ser CLT para empreender porque quero trabalhar menos, né? Lê do engano, né? Lê do engano, mal né? Sabe isso. Mas, assim, claro, tem vantagens e tem desvantagens, tem ônus e bônus, né? Tem muito mais risco, tem muito mais responsabilidade. Não que não tenha você sendo empregado,
ou agindo qualquer em outra área, mas empreender demanda muito sacrifício, dedicação, e eu acho que no Brasil, especialmente, a gente precisava dar um pouquinho mais de técnica no empreender. Né? O brasileiro tem muita habilidade de social, né? Tem muita vontade, mas a gente tinha que levar um pouquinho aquilo que a gente fala do jeitinho brasileiro. Se a gente juntasse esse jeitinho brasileiro, que é de habilidade mesmo, com técnicas existentes, ninguém segurava o brasileiro. Então, a gente não pode menosprezar as técnicas. E aí você falava do apavoramento, mas hoje, por exemplo, a gente vê muita empresa, mas muita empresa, e na nossa cidade, especialmente, Foz do Iguaçu, eu sou daqui, sou uma apaixonada, a gente vê o quanto de técnica falta nas mais diversas áreas de empreendedorismo, na área de serviço mesmo, né? A gente tem muito a evoluir para entregar. Na tua área de turismo, Silvana, de hospitalidade, né? A técnica da hospitalidade para uma cidade que quer ser referência turística. E não são técnicas difíceis, é o feijãozinho com arroz bem feito. Eu digo que quando a gente não menospreza o feijão com arroz bem feitinho, a gente tem resultado, né? Um simples planejamento estratégico, que o nome é estratégico, mas é eu levantar lá minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades e minhas ameaças, ter um diagnóstico junto com o meu time, ouvir meu time. Isso independe do porte do negócio. Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse, no mundo de empreendedorismo hoje no Brasil, juntar as nossas habilidades sociais com o mínimo de técnica, nossa, a gente teria, assim, muito mais resultado, com mais facilidade, menos sofrido, né? Será que isso não vem em encontro na sua primeira fala, quando você disse que esse negócio da internet, de tanta coisa que é lançado lá, o empreendedor não se perde no que é tecnologia, inovação, vamos inovar, e aí fica no meio dessa guerra, né, Silvana? A gente, inclusive, falava muito isso quando a gente foi montar, né? Nós estamos há dias conversando o que a gente podia extrair de você para a nossa audiência, porque a gente sabe que está todo mundo ligado aí no rádio, todo mundo, se não conseguir assistir essa entrevista inteira, depois vai lá para poder assistir nos nossos canais. Então, essa é a pergunta. Como que faz para filtrar todo esse bombardeio? Como que faz para fazer esse, né, Silvana, esse feijão e arroz bem feito, Elis? Eu acho que assim, independente do negócio que eu tenho, serviço, comércio, etc., tem um tripé, que é o nosso feijãozinho com arroz, que tem que ser seguido, que é pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que qualquer empresa, qualquer atividade, ela precisa ter esse tripé muito claro. Tudo que a gente faz... Pessoas por quê? Porque tudo que a gente faz é com pessoas para pessoas, independente da atividade que você está. Então, entender um pouco mais as pessoas, entender as necessidades, nesse mundo de diversidade, né, que a gente, nas nossas empresas hoje, tem 3, 4 gerações juntas. E a gente não tem que reclamar disso. Essa diversidade somada pode ser o diferencial do meu negócio. Então, eu ter a leitura dessas pessoas, ouvir as pessoas, né? Se você não tiver um ambiente humanizado, com o mínimo de técnica na área de pessoas... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Conversando com uma gestora dessa área, ela falou assim, eles vão fazer um treinamento para a área de recursos humanos da cidade de Foz do Iguaçu. Eu pensei com ela e falei assim, a gente precisa dar um passo atrás, porque eu acho que assim, é raríssimo uma empresa em Foz que realmente tem recursos humanos. Né? Não vão gostar muito do que eu vou falar aqui em algumas áreas, mas assim, mesmo no universo de hotelaria, no universo assim, eles não têm recursos humanos, eles têm um departamento pessoal lá dentro, está muito longe de ter área de recursos humanos. Então a gente precisa dar um passo atrás e mostrar para os gestores qual é o papel de um recurso humano estratégico, né? Porque a hora que entender o que eu consigo fazer com uma área de gestão de pessoas bem estruturada, eu só tenho ganhos com isso, né? De novo, ainda mais numa cidade turística como a nossa. A questão de processos, Clau, a gente vê o nível de qualificação das pessoas, ele realmente está reduzindo. As famílias e as universidades, elas não têm conseguido fazer o papel dela. Essa falta de filtro do que olhar na internet tem deixado as pessoas
menos preparadas, vou colocar assim. E aí a gente vê você vai em qualquer empresa e vê claramente quando a empresa tem um processo descrito para executar qualquer tarefa e quando ela não tem. Então, assim, você vai num caixa fazer o pagamento, você vê que não tem processo, assim, fazer um fluxograma de, começa aqui, vai ali, para treinar um colaborador. Então, assim, eu não estou falando de nada muito complexo aqui. Se hoje você for lá no chat GPT e dizer, me ensine a descrever um processo, ele vai dar, né? Então, um processo para o caixa, um processo para atendimento, um processo para vendas, um processo para controle de estoque. E sem ter isso, como é que eu ensino, como é que eu cobro? Então, a gente percebe assim que até na área de treinar as pessoas, né, o fato de se dedicar a ter um processo bem escrito, e de novo, isso é em qualquer atividade. Se aqui na rádio não tiver um processo de como é que vocês fizeram um processo para começar esse programa. E na área de tecnologia, que é o terceiro tripé, e as pessoas colocam tecnologia como só a área de tecnologia mesmo, ou inovar só como tecnologia. Não. Nós, recentemente, lá no escritório, fizemos um processo de instalar uma máquina de café, que as zeladoras faziam o café, colocamos uma máquina, a máquina faz em muito menos tempo, padrão o café, gasta muito menos pó, muito menos água. A gente inovou com uma máquina de fazer café, consome 16 litros de café de manhã e 16 à tarde, aquele time lá. Então, mas era feito à mão. Então, assim, às vezes, inovação é pegar um processo que está descrito, mudar aquele processo. Nem sempre é tecnologia implementada, às vezes é. Às vezes a gente vai colocar tecnologia, Cláudia, fazendo troca entre empresários. Isso Exato. É uma coisa ainda muito incipiente aqui. Vocês devem sentir essa troca lá no núcleo que vocês têm Sim. de comunicação lá na CIF. Como essa troca é rica, né? É muito importante, né, Silvana? A gente falava aqui que o nosso bate-papo hoje com a Silvana ficaria bastante pautado em cima de gestão de pessoas, de tecnologia. E a gente fala muito sobre isso, né? De como é gerir pessoas, como que é fazer as coisas acontecerem. E essa troca que é super importante, né, Silvana? Eu acho que vem aí a nossa pergunta. Né? Eu acho que sim, é muito importante, e a Elis mencionou 2 vezes já sobre o turismo, essa gestão de pessoas no turismo, e nós estamos, no turismo, está se passando uma crise brabíssima com relação a isso. A falta de mão de obra especializada faz com que o atendimento fique cada vez mais precário. E aí vem a minha pergunta, que vocês, lá na De Paula, que a De Paula Contadores é uma empresa que a gente conhece há anos e ela exala sucesso e segurança pelo que ela faz e o que ela presta. E vocês têm um grupo, uma equipe de 100 pessoas. Para vocês terem esse sucesso todo e essa segurança dentro da empresa, as pessoas devem passar por treinamento constante. Não, e são 100 pessoas, né? 100 colaboradores, não é isso? Silvana, a gente hoje deve estar já com mais de 100, deve estar em torno de 110 por aí. Treinamento é fundamental. Eu acho que o empresário, quem empreende, ele precisa absorver nas atividades dele que capacitação e treinamento do time dele é tarefa dele, assim como é comprar, assim como é pagar o aluguel. Então, capacitar o time dele está dentro das atividades dele. Então, assim, já não cabe mais hoje o empresário dizer assim, eu não vou capacitar porque eu vou perder. Pior do que não capacitar é você ficar com alguém sem treinamento. Inclusive, né? A gente ouve muito isso. Então, assim, mas é muito pior você ficar com alguém sem treinamento, né? Então, a gente entendeu isso na De Paula, e nós vamos além, Silvana. Além da gente capacitar o nosso time, a gente entende que é nossa atribuição capacitar o time do cliente e o cliente. Não tem jeito do cliente ter sucesso se eu não colaborar na capacitação do time dele, porque essa mesma cada vez pior qualificação, etc., também está lá dentro do cliente. Não é um privilégio só nosso, só seu. Então, assim, é esse o cenário. E, aliás, é um cenário a nível de mundo. Falta de mão de obra qualificada. As pessoas não querem mais fazer tarefas braçais, né? Então, assim, isso vai piorar.
E não é um privilégio nosso, é um privilégio de mundo. Então, o que eu, na minha empresa, na minha organização, estou fazendo para que as pessoas tenham interesse de estar comigo? Essa reflexão todo empreendedor tem que fazer. Por que a pessoa vai estar contigo e não vai estar com o outro? O que você está fazendo e entregando para que ela queira crescer junto na tua empresa? Então, essa pergunta ela tem que ser diária. Eu falo muito dos meus gestores lá. Todo dia eles têm que sair tendo certeza que o time que eles gerenciam aprendeu um pouquinho, evolui um pouquinho. Porque isso, especialmente para essa geração Z, é condição deles se manterem na empresa. Se eles entenderem que não estão evoluindo, não é salário que segura eles. Eles precisam entender que eles estão no jogo, que eles são ouvidos, que eles têm espaço e que estão preocupados com o crescimento deles também. Essa semana a gente conversou, semana passada, com o Danilo Vendrusco, e ele disse pra gente, contou de um projeto que ele tem dentro da empresa, treinando jovens, pegando lá no 2º e 3º ano, treinando, fazendo uma escola dentro lá da empresa, para treinar esses colaboradores. Você que está dentro dessa área da contabilidade, 55 anos esse ano? 54 esse ano. Como que vocês renovando esse quadro com esses colaboradores novos, com os antigos e com toda essa tecnologia? Como que é fazer isso? Primeiro assim, né? Você tem que ter muito claro o propósito da tua empresa. A nossa é desenvolver negócios e pessoas. Então, quem entra lá tem que estar alinhado com isso. Por exemplo, não pode estar no meu time alguém que não goste de ensinar, porque daí não está conectado com os nossos valores. A gente já absorveu que tem que formar a mão de obra, Cláudia. Então, a gente tem 2 grandes programas de estágio por ano, um no primeiro semestre, um no segundo semestre. A gente acabou de colocar vários estagiários, então o estágio nosso é no máximo de 6 meses, porque ele realmente tem o objetivo de efetivar, de formar. Então, a gente está sempre formando, né? Eram 3 estagiários, eram 5, agora já são 8 por semestre. Então, à medida que a gente vai crescendo, o programa também cresce. E a gente tem hoje lá gerentes que eram estagiários. Então, a gente entende que essa formação dessas pessoas é nossa atribuição também e vai formar de acordo com o perfil, né? Então, a gente já aprendeu faz algum tempo que preciso contratar alinhado com a questão de valor. A técnica a gente ensina, né? E não dá para fazer o contrário, você contratar pela técnica e não tem alinhamento comportamental, isso não vai funcionar. Então, isso vale para qualquer empresa, né? Então, no meu segmento, as empresas que estão tendo problema de mão de obra é porque não olharam para essa questão de formar, né? De ter um grupo sendo formado para poder preencher o crescimento que você quer dentro da sua empresa. Eu dentro esse assunto de contratação de pessoas, hoje nós vivemos, isso aconteceu depois da pandemia, já tinha um pouquinho, já se começava a manifestar essa questão de se trabalhar como freelance e PJ e não mais ser CLT. As pessoas começaram a se soltar mais, agir mais dessa forma depois da pandemia. A gente vê que hoje em dia você pode pegar um garçom, pode ser um recepcionista de hotel, várias áreas. Eu estou falando dentro do turismo porque é por onde eu navego mais. As pessoas, eles não querem mais ser CLT, eles não querem cumprir 8 horas todos os dias na mesma empresa. Eles começaram a navegar em outras empresas e começaram a aceitar onde convém melhor, onde ele tem melhor tratamento, onde ele é mais respeitado e onde ele ganha mais também. E isso fez com que se criasse uma insegurança nas empresas, nos hotéis, nas agências, enfim, nos restaurantes, porque eles nunca sabem se vai chegar ao meio-dia ou o garçom vai estar ali para atender, né?
Aí vem a minha pergunta, o seguinte: trabalhar como PJ é algo já que realmente vai acontecer, que não tem mais um retorno? Qual é a segurança, qual a legalidade dentro dessa questão de você trabalhar só como PJ? Eu acho que cada caso é um caso, Silvana, mas eu acho que tem muita gente que migrou para PJ sem muito conhecimento do que está fazendo, sem fazer muita conta, sem pensar a médio e longo prazo. Em muitos casos foi uma decisão mais imediatista. É um conjunto de coisas envolvidas no que você está falando, né? Então, assim, eu acho que os planos assistencialistas, em algum momento de governo, eu falo assim, eles trazem em alguns momentos problemas, porque eu acho que assim, a gente precisa fomentar que o jovem tenha interesse em ser uma pessoa útil e ter resultado. Então, acho que essa questão precisa ser melhor discutida no Brasil, na minha opinião, né? Recentemente eu soube que nós temos 18 estados do Brasil que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira registrada. É uma coisa que me preocupa muito, né? Como é que isso se sustenta? Porque, né, tem alguém pagando essa conta e até onde essa conta vai fechar. Eu acho que pós-pandemia as pessoas se questionaram muito, Silvana, em relação a qualidade de vida, relação com a família, né? O que eu estou fazendo tem algum propósito. Está tudo conectado com o que a gente tinha falando. Então, se ela está numa empresa que ela é só mais um número, que ela não é bem tratada, que não é respeitada as questões pessoais dela, porque não existe essa coisa da porta para fora, eu não sou empresa, da porta para dentro, não existe mais isso, né? Então, que não tenha realmente uma gestão humanizada, isso não tem nada a ver com aceitar qualquer coisa do empregado, a mimimi, não é isso. É muito mais profundo que isso. Então, ela começou a se questionar, dizer, olha, se eu sou só mais um número aqui, eu quero ser mais, né, vou experimentar outras coisas. Então, isso começou a acontecer. Por outro lado, do lado dos empresários, de novo, talvez a falta de união, a falta de troca, as ações podem ser um tiro no pé. Quer dizer, eu alimento aquela cultura do extra, né? E aí eu vou ficando refém daquilo. Porque não há ninguém que consiga me provar que se eu tenho vários extras, a qualidade do meu serviço cai. Né? Porque se a pessoa é extra, ela está hoje para mim, amanhã ela está outra. Então, assim, cadê realmente fazer aquele serviço que aquela empresa, que aquele hotel, que aquele restaurante se propõe? Aquele perfil, né? Que oferece ao cliente. Exatamente. Então, assim, é uma discussão bem profunda que eu acho que vai demandar do turismo de Foz rever esse comportamento, né? Então, de novo, a gente volta lá. Eu preciso ter realmente estruturada a minha área de gestão de pessoas e não ter só um DP interno. E a gente precisa sentar na mesa e discutir de uma maneira muito aberta, né, essa questão de serviços extras, né? Que futuro que a gente quer em relação a isso, né? Então, mas o PJ, eu me preocupo muito com as pessoas que têm PJ sem entender, como eu falei, a médio e longo prazo, quer dizer, se eu fico doente e eu sou um PJ, né? Dificilmente eu tenho qualquer tipo de proteção, né, Silvana? Então, tem gente que é MEI, sequer sabe que não tem nem aposentadoria no MEI. Então, assim, tem muita desinformação. Então, é uma decisão imediatista, sem pensar a médio e longo prazo, sem fazer uma reserva. Na área de turismo tem muito isso, né, Silvana? Então, e aí as pessoas se veem com uma certa idade desprotegidas, né? Sem conseguir parar de trabalhar, porque a condução na vida toda foi uma condução sem pensar como é que vai ser depois, né?
Exato. Dentro dessa era de contratação e de pessoas, que é quem faz o serviço acontecer dentro das empresas, a gente veio lá na era industrial que se contratava braçalmente. E hoje a gente contrata intelectuais, né? O serviço é esse, muito voltado para isso, com essas tecnologias. Nós falávamos de 2 gerações, você falou, né, como o próprio Danilo falou para nós, em treinar, trazer gente nova, oxigenando. E como é que são essas 2 gerações dentro da empresa? Você pode falar para a gente de fato, porque você tem. Como que é essas 2 equipes trabalhando e fazendo essa transferência? Eu acho que você primeiro tem que conhecer como é que é o comportamento dessas gerações e saber extrair deles o que eles têm de melhor, né? Então, assim, a gente tem gente lá na empresa com mais de 50 anos que está conosco, né? E tem uma galera ali de 25, 15 anos. Esse pessoal que tem mais tempo de casa, eles são mais detalhistas, mais 15 anos de empresa, né? Para quem está ouvindo, 15 anos de empresa. Eles são mais detalhistas, mais cuidadosos, mais cautelosos, né? O pessoal mais novo, ele tem mais facilidade com a tecnologia, ele gosta de opinar, né? Então, assim, ele é diferente daquela pessoa que está há muito tempo com você. Se tem um comando, ele vai fazer, vai executar, e com bastante segurança. O mais novo questiona mais, então, mas também sugere, às vezes, mais. Então, você tem que entender o comportamento de cada geração e extrair o que tem de melhor delas, respeitando essas diversidades, né? Então, não é uma tarefa fácil, Cláudio, não é. Por isso, um RH acompanhando isso faz bastante diferença, né? Que tem um canal aberto para se expressar. Eu sempre digo, a gente não pode deixar o colaborador imaginando, né? Ele tem que ter direito de checar o que ele está pensando, ter um canal de comunicação bem transparente, tratar dessas questões no dia a dia, né? Eles pedem muito feedback, né? Ninguém pede feedback se não quer melhorar. Então, acho que esse acompanhamento faz bastante diferença. E é isso que está posto. A gente tem que se adaptar a isso, né? Então, e trabalhar essa questão de tecnologia, né? Hoje ninguém mais quer fazer tarefas braçais, tá? Então, você tem que olhar a tecnologia que está posta, como é que você traz isso para dentro da sua empresa, né? De novo, tecnologia pode ser coisas simples. A gente vai em restaurante que tem uma pessoa só na balança para pesar. Você vai no outro restaurante que é tudo automatizado. A balança pesa, é uma pessoa a menos. Sim. E numa atividade que ela não tem muito aprendizado ali, ficar pesando na balança. Então, esse tipo de coisa que o empresário tem que pensar o tempo todo. Que tipo de atividades dentro da minha empresa eu poderia fazer uma automação e aproveitar melhor esse colaborador. Recentemente, um cliente meu que tem 4 restaurantes, ele falou: Elis, comprei uma máquina de suco que vai substituir 8 pessoas. Não que ele vai mandar embora 8 pessoas, ele vai aproveitar de outra maneira, porque ela faz suco para os 4 restaurantes dele sozinha. Então, assim, de novo, não é uma inteligência artificial e tal, que também tem aí à disposição. Isso o empresário precisa fazer o tempo todo. O que eu posso melhorar aqui dentro para aproveitar melhor as pessoas? As pessoas não querem mais fazer atividades que elas não aprendem nada com aquilo, né? Exatamente aí que se fala, né, de não o braçal e intelectual, porque exatamente aí às vezes ele pode ir para outra função que demande realmente a mão de obra, né, e não colocar. Se a máquina pode fazer esse serviço, não vai substituir, ela só vai fazer com que a pessoa consiga mais tempo para desempenhar outras funções. Nós temos um áudio aí para colocar no ar, é isso, Silvano? Tem pergunta de ouvinte? Bora lá, então vamos para a pergunta do ouvinte. Olha só, Ana Fux, ela diz o seguinte: como você vê a nova geração que almeja trabalhar somente online, home office? Como os empresários veem isso hoje? De novo, a nova geração, ela está dando mais valor para a qualidade de vida, né? E assim, a minha hora de trabalho, o que eu estou recebendo em troca? Que é muito além de só salário, né? Ela não a nova geração, ela precisa entender o propósito das coisas. Para que eu estou trabalhando? Qual que é o resultado disso? Por exemplo, lá na De Paula, dando exemplo nosso, eles não querem fazer home office. Eles não. Por quê?
porque eles dizem que o home office perde conexão e retarda o desenvolvimento pessoal deles. Quando eles estão lá dentro da organização, eles trocam, eles aprendem, então eles percebem isso. E se eles estão em casa sozinhos, a conexão diminui e o desenvolvimento profissional deles diminui. Então, respondendo ela, dizer assim, o jovem, ele quer desenvolver e está envolvido no propósito de ser ouvido. Se eu consigo fazer isso, não quer dizer que ele queira ficar em home office. Então, primeiro é esse questionamento, né? Que ambiente que eu estou levando para o jovem se ele tiver que trabalhar presencial? Até porque, assim, durante a pandemia, eu me questionei muito, né? Porque tinha escritórios a nível de Brasil, aí na própria rede de Brasil, botando a sede para vender. E eu estava fazendo uma segunda sede. Eu falei, meu Deus do céu, quem é que está errado com isso, né? Fazendo um investimento robusto para a nossa segunda unidade. Hoje eu tenho certeza que a gente fez a coisa certa. Porque, inclusive, as grandes empresas, né, estão tentando trabalhar para trazer de novo, pelo menos em regime híbrido, as pessoas para dentro. E não é porque não se tem controle, nada, é por causa dessa conexão. Né? Então, no nosso caso mesmo, né, a gente trabalha para desenvolver pessoas e negócios. E daí tá junto, essa conexão, essa troca, ela faz muita diferença. Então, eu acho que é isso que tem que ser analisado, né? Então, não quer dizer que todos queiram fazer home office, talvez o home office foi optado em função de que não identificou essa troca dentro de um ambiente presencial. Interessante isso, né? Quando se fala de home office, eu acho que, não sei, Silvana, eu acho que já meio que se perde quando tá muito dentro de casa fazendo tarefa. Daí vem o cachorro, passa o marido, vamos não sei o quê, e cadê a pipoca? Vem o filho da escola. Eu tô falando, eu gosto de trabalhar na empresa. Eu acho que home office para mim não ia funcionar, eu sou meio perdida. Eu gosto muito. Eu, por exemplo, sou prestadora de serviço, né? Eu sou uma PJ e eu vou visitar meus clientes pelo menos uma vez por semana. Eu passo o dia dentro da empresa. Porque como eu trabalho dentro da área de turismo, eu preciso estar interagindo com eles e fazendo a conexão com o marketing, com os vendedores, com o recepcionista, porque é ali que eu vou ficar sabendo o que está acontecendo e para receber o conteúdo e para poder produzir conteúdos como a empresa, como a minha empresa oferece, né? Então, eu acho assim, eu trabalho home office, mas eu vou nas empresas uma vez por semana para conviver com eles. E dentro de toda essa loucura de home office, veio a tal da pandemia, tudo isso e tantas terminologias, né, como falou aí, empresário, empreendedor, e a tal da sustentabilidade. Como fica dentro da área, Elisângela, da De Paula Contadores, sustentabilidade? Só falamos em papel, porque hoje mais nada é papel, daí vem junto a tecnologia. Como é que funciona isso? Eu acho que nessa questão de sustentabilidade tem muito romantismo ainda nessa questão, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar para reduzir papel, sem dúvida nenhuma. A gente trabalha muito isso, não é nada inteligente, né? A gente diz sempre assim, né? Se a informação foi postada em algum lugar, a gente tem que botar energia para trazer ela pronta e não digitar. Esse é um exemplo bem prático, né? Você não vai fazer 5 anos de contábeis para ser digitador, né? Sábado ainda entrevistei uma menina que vai começar lá conosco. Ela falou, eu quero sair de onde eu estou porque 80% do meu tempo é digitando. E não foi para isso que eu estudei, né? Eu estudei para fazer análise do balancete, etc. Então, eu acho que esse trabalho qualquer empresa tem que ter, né? Hoje a gente, inclusive em vários clientes, a gente trabalha muito de ensinar o financeiro e tal, porque quem tem mais de 30 anos, vou colocar assim, né? Gosta de papel, né? Quer imprimir o boleto para pagar as duas cadeiretas aqui. Então, é um policiamento também, né? Então, isso não tem mais necessidade, né? Porque se você pensar assim, não é só a impressão, é o lugar para guardar, é um deslocamento de papel desnecessário, é gasolina. Então, assim, essa reflexão ela precisa ser feita o tempo todo. Nesse aspecto, eu acho que nós lá do De Paula evoluímos bem, mas ainda há muito o que fazer em relação às empresas de maneira geral. De novo, passa por processo, uso da tecnologia, né?
Mas também não dá para ter aquela exigência para as empresas de que tudo tem que substituir por carbono. A gente ainda tem passos antes disso, né? Nós estamos falando aqui que as empresas não têm gestão de pessoas, não tem processo de escrito, daí nós vamos florear dizendo que tem que ver quanto consome e substituir, e pagar carbono. Então, assim, às vezes, né, eu sinto assim que tá faltando fazer o feijão com arroz bem feitinho para a gente caminhar em outras áreas, né? Não dá para você pular a etapa, né? Você ir buscar um selo de sustentabilidade e não tá com turnover doido na área de pessoas porque não tem gestão de pessoas estruturada. Então, não pode pular a etapa, eu sinto isso, sabe? Então, é importante, tem que se coisas básicas dá para ser feita na área de sustentabilidade, mas não pode romantizar também, sabe? Eu acho que esses últimos anos, com o advento da internet, eu acho que a gente ainda não tinha amadurecimento suficiente para isso. E aí veio toda essa avalanche de coisas, né? A gente, inclusive, dentro do jornalismo, a gente sofre muito com esse tipo de coisas, né? Excesso de informação e também dessa romantização, né? Que foi o que foi feito com o próprio home office, né? Romantização, não sei o quê. E aí você veio aqui e falou, não, é conexão, é o que as pessoas buscam, né? O que me parece que dentro do home office e também ser PJ beneficia um setor que é muito beneficiado é o próprio governo federal, as instituições federais, né? Porque o PJ paga as taxas, paga os impostos, paga a taxa, mas ele não paga o INSS, a Previdência. Ou seja, daqui a alguns anos, eu vejo assim que daqui a alguns anos, todas essas pessoas que não pagam Previdência não tem para onde ir, não tem como buscar um tratamento de saúde. Então, a Previdência, o governo não tem esse custo com essas pessoas. Agora, ela começou a diminuir esse custo todo. Eu não entendo muito bem de Previdência, mas eu vejo assim que isso vai desonerando um pouco os cofres do governo. É relativo, né, Silvana? Porque, assim, isso também sustenta o SUS, as pessoas usam o SUS. Então, assim, eu não sou contra o PJ de jeito nenhum. Eu só acho que quem opta pelo PJ tem que ter muito claro o que está optando, né? Não ser, assim como a gente tem, a imensa maioria dos empresários é gente boa, bem intencionada, tem empresário mal intencionado e que às vezes conduz um empregado que deveria ser um CLT, ele preenche os requisitos dele para ser um PJ disfarçado. Isso não poderia acontecer. Então, quem conscientemente é um PJ, sabendo quais as implicações a curto, médio e longo prazo, está tudo certo, né? Agora, precisa ter essa noção bastante clara, né? Exatamente, até mesmo porque futuramente vai ter aí que correr atrás, né? Elisângela, a gente quando fez a pesquisa para falar de empreendedorismo com você, né, Silvana, a gente ficou sabendo que você foi para a Alemanha. Eu queria que você contasse um pouquinho desse sua caminhada para chegar até aqui, né? Como que foi? O que você foi lá o empreender? O que é lá? Por que na Alemanha? E sabendo que você é a única de Foz do Iguaçu que foi para lá para fazer isso. Conta para nós. Assim, isso meu pai me ensinou. A gente aprende muito quando troca, né? De novo vem a questão da conexão. E eu sempre recebi muita visita técnica, fiz muita visita técnica. E em 2010, 2011, eu não me lembro próprio, eu tive a oportunidade de participar de uma missão com a FACEAP que ia conhecer o projeto Empreender, que é usado no Brasil hoje todo, onde ele nasceu. Ele nasceu em Düsseldorf, na Alemanha. E eu fiz uma missão com o pessoal da FACEAP para lá. E aí a gente entendeu, né, muita coisa, né? Então eu acompanhei lá os núcleos setoriais de eletricidade. Lá, por exemplo, até para empreender, seja qual área for, na área de construção civil, na área de salão de beleza, qualquer área, você precisa estudar. Você tem que estudar formação de preço de venda, toda uma estrutura. Então, você olhava aquelas obras na Alemanha e dizia, por que isso é tudo tão bem feito, né? Mas para o cidadão ser pedreiro, ele estuda essa área de empreendedorismo.
E isso é feito através dos núcleos setoriais lá, o que seriam as associações comerciais aqui fazem o papel que o SEBRAE faz no Brasil. Então, o governo dá o recurso para as associações comerciais e elas têm que fazer essa formação de ofício dessas profissões todas, usando a metodologia do núcleo setorial que a CIF aqui faz. Então, assim, planejamento estratégico, uma série de formações. Eu fiquei impressionada com o que eu vi. E esses núcleos setoriais definem as políticas públicas dos municípios. Então, assim, onde é que eles conseguiram chegar, Cláudio? Independente de quem vai ser o prefeito, senhor prefeito, as políticas a serem seguidas essas daqui, ó. É isso que a população quer, né? Então, a revelia não fica dependente da pessoa, né? É uma construção de projetos de políticas públicas que nascem nessa metodologia. É impressionante, né? Então, eu fiquei muito impactada com o que eu vi lá, né? E a metodologia realmente funciona. A gente tenta fazer um pouco disso aqui no Comitê Gestor da Micro e Pequena Empresa. É que aqui, lá tem aí uma questão cultural também, né, Cláudia Silvana, que lá o político alemão, ele obedece às políticas públicas, né? Então, e aí tem uma questão cultural aí importante, né? Você falou lá de 2010, né, que você fez esse processo. Lá se vai 14 anos, né, Silvana? E de lá para cá, aqui em nossa cidade, qual é o avanço desse empreendedorismo parecendo com algo, se assemelhando com a Alemanha? Tem algo ou nós estamos anos-luz ainda? Eu acho que assim, Foz é uma cidade que essa diversidade toda de cultura, ao mesmo tempo que a gente é exemplo para o mundo, a gente tem uma dificuldade de ter consenso. Até por essa, acho que essa é a minha opinião em relação à multidiversidade nossa aí. Eu acho que nós temos um problema de fazer projetos a médio e longo prazo, né? Não tem muita clareza e uma união de todas as entidades no sentido quais são os projetos que todo mundo quer para a cidade, né? A gente ainda está muito segmentado, que né? Seja um consenso. Isso, trade turístico quer isso, né? Codefoz aquilo, agora tem Codetri, a CIF, então assim, não é que falta entidade não, tem até entidade pra caramba, mas está faltando um consenso em relação... Uma conexão, uma sabe? Conexão, entendeu? Porque assim, eu sonho que qualquer empresário da cidade fosse parado por algum político e o que Foz quer? E a gente tivesse um discurso unificado disso. Não, Foz quer a Beira-Rio, Foz quer o hub no aeroporto. O que Foz quer? Todo mundo querendo a mesma coisa, né? Então, eu falo que Foz não falta deputado, falta projeto unificado, né? Um discurso unificado. A gente já passou por inúmeras situações que de manhã para um político determinadas entidades pedem uma coisa, à tarde pede ao contrário, né? E aí a gente fica refém do político fazer o que ele quer com a cidade, porque não tem um discurso unificado. Esse, para mim, hoje é o principal problema da cidade. Olha que impressionante. Muito importante, e eu devo concordar com Elisângela, porque se você analisa bem, você começa a analisar todos os projetos que estão sendo executados ou que estão no papel para buscar uma execução, e a gente fica sempre esperando que o político, o administrador, o governante venha e faça. Eu acho que se todas as instituições como nós temos, e que são inúmeras, elas se unirem e tiverem o mesmo diálogo, mesma conexão e o mesmo discurso, não são os políticos que vão dizer para a gente que tem que fazer isso. E hoje nós estamos à mercê dos políticos, que uma hora quer isso, outra hora quer aquilo.
Mas para isso a gente tem uma instituição também em Foz do Iguaçu, que hoje que é a CIF, que tem muitos núcleos e na qual você foi presidente, e a gente toda vez que vai lá na CIF, que vê o seu quadro lá, a primeira e única mulher até agora, nos enche de orgulho, né, Silvana? Inclusive está dentro da nossa pauta sobre a CIF e G-Brasil. Conta pra gente como é que é ser aí tanto presidente da CIF como hoje do G-Brasil. Foi uma experiência, ser presidente da CIF foi uma experiência muito enriquecedora. Eu aprendi muito. Eu já conhecia o empresário, mas muito o meu cliente, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o empresário da cidade toda. Então, foi uma experiência muito boa. Acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá. Eu, sinceramente, lamento de não ter tido outras mulheres, né? Afinal, já se vão 14 anos, né? Está na hora da gente ter mais uma liderança feminina lá. Acho que estar em entidades, né, de novo, tem a ver com troca e com conexão. Você aprende, né? Então, você ouve outras opiniões, muitas vezes contrárias à sua. Isso tudo é aprendizado, né? E no G-Brasil também, eu acho que eu fui presidente em função do trabalho que estava fazendo na CIF, eu não esperava a indicação do grupo que eu estava lá. E no G-Brasil a mesma coisa, né? O G-Brasil é o maior grupo de empresas contábeis do Brasil, são grandes escritórios, nós somos hoje em 40 escritórios, presente em todos os estados brasileiros. Tem 28 anos o G-Brasil, e a gente está há 10 anos, né, a De Paula Contadores, né, depois dentro do grupo. 10 anos. Apesar do grupo já ter 28, nós ingressamos há 10 anos depois de um processo de convite, auditoria, etc. E eu ser convidada, né, por esse grupo e também ser mais nova, normalmente quem era presidente eram ainda os fundadores, né? E você é a primeira mulher. Foi para mim, foi muito... Eu fiquei muito feliz, acho que é bastante trabalho, mas é também uma super oportunidade de troca, né? Porque o grupo tem como objetivo troca técnica, troca de desenvolvimento, e aí a gente está conectado com grandes empresas do Brasil, né? Então, desde capacitação para o meu time, a gente consegue trazer de alto nível a troca técnica, né? Nós tivemos no nosso encontro palestra do presidente dos secretários estaduais que lida com a reforma tributária. Então, a gente está conectado com assuntos de ponta. Tem muito trabalho a ser feito, né? Mas a gente sabe que também vai receber muito em função desse trabalho. E vamos aí, os próximos 2 anos arregaçar as mangas. Aí biênio igual a biênio com possibilidade de mais 2 anos. É isso aí. E sobre o evento que nós fomos, nossa, gostamos muito da primeira edição que vocês fizeram. Com certeza terá a segunda. Já está confirmadíssimo, Silvana. Dia 15 de outubro. Dessa vez nós vamos fazer no Rafaim Center lá, né? Porque a gente está aumentando o público para 1.000 pessoas esse ano. A gente já tem palestrante confirmado aí, Eduardo Ferraz, que é um autor de 7 livros na área de gestão de pessoas, um cara incrível que fala sobre o tema. Os outros eu ainda não posso anunciar, mas vai ser um evento de novo voltado para a reflexão dos empresários, né, de gestão, nas entregas. A ideia é realmente tornar a convenção da De Paula um evento anual, tratando desse tema específico. O que eu posso fazer nos meus negócios para os negócios serem competitivos, evoluírem, né? A gente quer muito que as empresas de Foz sejam referência aí a nível de Brasil, por que não? Olha que interessante. A gente tem uma mensagem aí também, né, do Danilo Vendrúsculo, né, senhor Moacir? Exatamente, vamos ouvir. Vamos ver o que ele tem lá para nós. Parabéns, Clau e Silvana, da Rádio Clube 100.9, por trazer algo diferente à grande audiência dessa emissora que vem ocupando espaço com excelentes programas. Não tenho dúvida que o Clube Empreenda nos trará muito aprendizado
Até porque empreender a grande maioria quer, porém, às vezes falta coragem e, principalmente, conhecimento, disciplina e muita transpiração. Parabéns, sucesso ao programa. Olha só. Bom dia, Silvana. Bom dia, Clau. Olha. Eu sou Elisângela Bassanes, aqui da região sul, mais precisamente da Avenida Morenitas, no Porto Mira. E eu estou passando aqui para parabenizar vocês pelo programa. Já conheço muito bem a Silvana, é uma pessoa que está sempre buscando a transformação para melhor de todos os bairros, pode-se dizer, de Foz do Iguaçu. Tem ideias inovadoras que nos ajudam muito. Ela participa do núcleo da região sul, da CIF, e de vários outros programas, né? O foco dela realmente é empreender, é ajudar os empreendedores, ajudar os empresários das regiões. E para a gente vai ser um privilégio ouvir esse programa na segunda-feira e estar com vocês sempre que possível. Desejo muito sucesso para vocês aí e um beijo grande da diretoria do núcleo da região sul. Olha que bacana. A gente está fazendo um trabalho bem bacana do núcleo para conscientização dos empresários ali. A gente promove oficinas, feiras, tudo interno, tudo lá dentro do bairro, da região sul ali. Então é muito bacana. E a Elisângela está fazendo um baita de um trabalho, é muito bacana. Elisângela e Elisângela. As Elisângela. Ô, Elisângela, mas conta para nós aqui na nossa audiência, porque assim, nós já estamos na reta final do nosso programa e a gente tem um monte de coisa para perguntar. Ainda tem. Né? Mas a gente não, eu acho que é uma pergunta nossa que a gente já combinou que vai ser uma pergunta que a gente vai fazer para todo mundo, né, Silvana? Que é o que você vê para um futuro próximo de Foz do Iguaçu. Qual é o recado? Você tem algum recado para a nossa audiência, mas em especial, o que você vê do futuro próximo de Foz, né? Olha, Foz, apesar de todas as dificuldades, se a gente olhar que tem vários empresários de Foz, investidores de outros países, inclusive, olhando para a nossa cidade e vindo investir aqui, gente que faz estudo, né? Gente que não vem empreender sem muito estudo anterior. Essas pessoas estão vindo. Isso mostra para mim que o futuro de Foz ele é muito promissor. E que se a gente conciliar, melhorar os nossos negócios, as nossas empresas, nos entender como uma cidade turística de verdade, né? Que a hospitalidade precisa estar não só no hotel, não só no restaurante, precisa estar na loja, no trânsito. O cidadão tem que ser hospitaleiro. Isso. E a gente até se preparar tecnicamente para concorrer com esses investimentos que vêm de fora, que é ótimo para a cidade, mas o empresário daqui tem que correr atrás para continuar competitivo. Eu vejo um futuro promissor na cidade. Acho que a necessidade hoje vai fazer essa questão de falta de projetos unificados elas acontecerem de um jeito ou de outro, né? Então eu continuo sendo otimista, mas acho que também realista no sentido assim, as empresas, o assunto é empreender aqui, precisam se preparar, precisam entender que tem que trazer técnica, conhecimento nos seus negócios, porque senão vão ficar pelo caminho. Isso é bem importante. Haverá espaço, haverá clientela, haverá consumo. Não dá para culpar o externo, né? Mas eu vou precisar estar preparada para esse novo consumidor, essa nova demanda e esses novos concorrentes que eu vou ter. E como se prepara, Elisângela? Eu acho que primeiro buscando uma gestão profissionalizada no seu negócio, de novo, independente do porte. Se eu tenho um negócio pequeno, é até mais fácil de implementar. Uma gestão profissionalizada que passa por aquilo que eu falei, né? Pessoas, processos, tecnologia, eu fazer trocas no meu segmento, se não tenho aqui, fora, eu buscar aperfeiçoamento enquanto gestor,
para profissionalizar o meu negócio. Não tem outro caminho. É esse o caminho de profissionalização. E um recado para lá, quando nós estávamos na sua... Não foi workshop, foi uma convenção. Uma convenção. Quando vocês fizeram a convenção, você palestrando, você disse assim que... inclusive a pessoa estava lá, empreendedora, que ela anda muito, né? É o caso mais ou menos, eu acho que da gente aqui, tem andado muito e às vezes vai em muitos lugares, quer estar em tal lugar, quer estar em tal lugar, e aí para gerir o seu negócio, para fazer novos negócios, qual é o conselho que você deixa para quem está nos ouvindo e está meio perdidão? Aonde eu vou? Como é que eu faço? Tem que estar em tudo que é lugar? Tem que ser arroz de baile? Não, eu tenho falado muito que esse ano acho que é o ano do foco. Foco, né? Porque você precisa focar, né? Então, qual que é o teu negócio? O que que você quer? Qual que é o teu propósito? E desse participar de tudo, tem que saber dizer não. Um bom empreendedor diz não, né? Muitas vezes, né? E eu acho que a gente não erra quando a gente tem muita clareza do que a gente quer. Então, assim, e aí, participar disso, o que isso vai me trazer de resultado, né? Tem hora que eu vou participar pelo coletivo, mas eu não tenho perna para ajudar todo mundo. Então, eu preciso ter foco, porque se meu negócio não está bem, também prejudica eu ajudar o restante, né? Então, eu acho que a gente não erra quando a gente tem clareza de foco. E esse ano, até pela questão econômica, né, de insegurança econômica, insegurança jurídica, uma série de questões aí, quem não tiver foco terá mais dificuldade. É um ano, então, não vai ser um dos melhores anos nossos. Que a gente esperava quando lá veio de 2020, saiu entrou na pandemia 2019, 2020, a gente veio, né, com aquele negócio, nós estávamos um foguete que nem o povo sem ré, daí chegou em 2020 e não teve ré, ele simplesmente caiu, se esborrachou no chão. Não, eu acho que é um ano que as decisões têm que ser muito bem pensadas. A gente tem pouca margem para erro esse ano, então... Muito cuidado com acesso a crédito, nem sempre acesso a crédito é a melhor alternativa. Muito cuidado com investimentos fora das possibilidades. Assim, esse ano é um ano que as decisões precisam ser bem pensadas, planejadas, calculadas. E eu não estou dizendo aqui que não tem que continuar investindo no seu negócio, não é nada disso, mas investir muito certeiramente. Esse é um ano disso, né? Não dá para... A gente tem muito pouca margem para erro esse ano. Olha, bom recado, né, Silvana? Nossa, não podíamos recado encerrar. dado e recado entendido. Não poderíamos encerrar de forma melhor, né? Perfeito, né? Eu acho que foi muito bom. Antes de a gente se despedir da Elisângela, eu quero fazer uns agradecimentos, né? O pessoal da imprensa hoje está dando os parabéns pela nossa iniciativa. Quem sabe o nosso programa pode pautar muitos colegas aí para produção de conteúdos. Também tem a Mariângela Luckman, né, da diretora de associativismo, Andressa, Renata, um monte de gente, inclusive os jornalistas especializados da Associação Abragete Nacional, mandando os parabéns aqui para a iniciativa do programa. E fica o convite, né, para que todos permaneçam sempre junto conosco, porque na próxima segunda-feira a gente continua com o Clube Empreenda e não podia estrear de melhor forma ela que vem aí de um posto que nós mulheres estamos todas muito orgulhosas, a primeira presidente do G Brasil, a única presidente ainda da CIF, e a gente quer fazer com que outras mulheres, né, tenham com certeza o seu caminho, que trilhem esse caminho de muito sucesso. A gente agradece muito a tua presença, teu ensinamento, todas as dicas que você deu. E a gente fica empolgado, nós mulheres principalmente, eu acho que os homens também, mas as mulheres, elas se espelham muito nisso, porque nós estamos numa era de querer crescer cada vez mais, sabe? Então, quando a gente tem alguém que a gente possa se espelhar, ou então até pegar dicas, aprendizado e fazer essa troca, isso vale muito. Muito obrigada, Elisângela. Eu que agradeço o convite e assim, desejo que esse programa
Eu vou achar que 1 hora por semana vai ser muito pouco, né? Que logo seja diário. Aí, ó, vai o desafio aí para vocês. E, de novo, gratidão por estar aqui. Espero realmente ter contribuído e desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Amém, Sabemos obrigada. da sua agenda corridíssima e de você estar aqui. Muito obrigada mesmo, Elisângela. E para você que está junto com a gente, permaneça conosco. Muita música boa, informações e entretenimento. Fique ligadinho na Rádio Clube. Bom dia.